Irmãos, por que Deus enviou seu Filho Jesus em forma de homem em vez de ele vir diretamente a esta terra? E por que Jesus, que ensinou e praticou somente bondade e verdade, teve que derramar água e sangue na cruz? Hoje vamos pensar no significado espiritual disso. Jesus tomou o corpo carnal, assim como o ser humano, mas sua água e sangue eram totalmente diferentes dos nossos. O derramamento do sangue do Senhor foi seu amor pelo qual nos permitiu obter vida verdadeira, ao receber o perdão dos pecados e a capacidade de praticar pela palavra. Nós jamais devemos esquecer esse amor. João 19, 32 a 36. Mas quando chegaram a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O momento crucial mais importante da providência de Deus para obter filhos verdadeiros foi quando Jesus completou o plano de salvação humana na cruz. É o acontecimento mais comovente depois da criação dos céus e da terra, e no qual se revelou grandemente o amor imensurável de Deus. Quando nós conhecermos e acreditarmos de coração na providência da cruz, poderemos receber a solução da pobreza, doença e qualquer outro problema e possuir o eterno céu. Nesta mensagem, vamos examinar por que o soldado romano não quebrou as pernas de Jesus e a providência pela qual Jesus derramou sangue e água ao ser ferido seu lado com uma lança. O dia em que Jesus morreu na cruz foi sexta-feira, um dia antes do sabate, o dia de descanso. O dia seguinte, que é sábado, era o dia de descanso santo que os judeus consideram importante. Portanto, não podiam deixar abandonados os corpos na cruz. Por isso, os judeus foram diante do governador Pilatos e pediram para quebrar as pernas dos que foram executados na cruz e retirar os corpos. Quando o governador permitiu, os soldados romanos quebraram as pernas dos ladrões primeiro para que morressem logo. No entanto, se lermos João 19 e 33, eles não quebraram as pernas de Jesus ao verificar que já havia falecido. Aqui está uma grande providência de Deus. Jesus não tem pecado algum. No entanto, morreu na cruz de madeira ao ser amaldiçoado no lugar de toda a humanidade para redimi-la da maldição da lei. Ele não foi crucificado por seus próprios pecados. Portanto, o soldado romano não pôde quebrar os ossos das pernas de Jesus. Além disso, a fim de cumprir a palavra que diz, Salmo 34, 20, Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Zrenia Deus mesmo protegeu para que os ossos das pernas de Jesus não fossem quebrados. Deus disse em Números 9:12, não deixarão do animal sacrificado para amanhã, nem quebrarão o osso dele, conforme todos os ritos da Páscoa a celebrarão. E em Êxodo 12:46, se comerá em uma casa, e não levarás daquela carne fora dela, nem quebrareis osso seu. Component Placement, assim ordenou ao povo de Israel comer o cordeiro e não quebrar um só osso dele. Aqui, cordeiro simboliza Jesus Cristo. Assim como a ovelha entrega todo o seu leite, carne, lã e couro ao ser humano. Jesus nos amou até entregar a si mesmo completamente em sacrifício como oferta de paz. Se lermos João 19:33 a 34, cita: Mas quando chegaram a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Jesus é um com Deus originário, mas não considerou o ser igual a Deus, mas ao contrário, esvaziou-se a si mesmo tomando forma de servo, feito semelhante aos homens. E ao morrer pendurado numa cruz de madeira sem ter pecado algum, abriu-nos o caminho da salvação. Enquanto realizava seu ministério nesta terra, manifestou prodígios e sinais. Ofereceu liberdade aos cativos e curou os doentes e fracos. Compartilhou o evangelho do céu, sem comer nem dormir bem para salvar pelo menos mais uma alma.
e frequentemente subiu ao monte para orar. Apesar de que Jesus só praticou bondade, recebeu todo tipo de perseguição, desprezo e humilhação dos judeus e, por fim, morreu crucificado. Um soldado romano feriu com uma lança o lado de Jesus, mesmo tendo verificado sua morte. Isto nos comprova quão cruel e malvado é o ser humano. O Deus de amor já conhecia o quão malvado é o ser humano. Mesmo assim, enviou Jesus Cristo a esta terra e fez com que redimisse nossos pecados com o sangue precioso na cruz. Que grande amor! Por isso, Romanos 5,8 diz: Mas Deus demonstra seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Irmãos, do lado de Jesus que foi ferido com uma lança, saiu sangue e água. O significado disso pode ser visto em 3 grandes aspectos. Em primeiro lugar, é a evidência de que Jesus veio como ser humano. João 1,1 menciona: o Verbo era Deus, e João 1,14: aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto quer dizer que Deus mesmo veio em carne a esta terra, e Ele é Jesus. O pecador não pode evitar a morte se vê a Deus. Portanto, Deus não pode aparecer diretamente diante das pessoas. Por isso, Jesus, sendo o Filho de Deus, veio a esta terra em corpo humano e assim mostrou a Deus. Se lermos a Bíblia, ela nos indica que Jesus compartilhou a natureza humana. Marcos 13:20 registra: E afluiu de novo a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Mateus 8:24: E eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, Jesus, porém, dormia. Alguns se perguntam como o Filho de Deus sentiria fome e dor. No entanto, Jesus tinha, assim como nós, um corpo físico de carne e osso. Assim, quando chegava a hora, comia e dormia. Às vezes, também sentiu tristeza. Para nos comprovar que veio a esta terra em corpo humano, mesmo sendo o Filho de Deus, derramou sangue e água. Em segundo lugar, é a evidência de que, mesmo sendo uma pessoa com corpo carnal, pode participar da natureza divina, assemelhando-se a Jesus Cristo. Deus é santo e perfeito. Por isso deseja que seus filhos também sejam santos e perfeitos. Por isso disse em 1 Pedro 1,16: Porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. E em Mateus 5,48: Sede vós, pois, perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. E 2 Pedro 1,4 assinala: Pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. Então, o que significará ser participantes da natureza divina? Faz referência a ser santificados e aperfeiçoados ao descartar a maldade e pecado do coração, assim como Deus é santo e puro. Jesus, que tomou o corpo carnal, cumpriu toda a missão ao obedecer completamente até morrer pela vontade de Deus. Praticou e ensinou unicamente a verdade e, ao morrer na cruz, aperfeiçoou a lei com o amor. Jesus, que teve corpo humano, mostrou o exemplo. Assim nós também podemos nos despojar de todo pecado e maldade e possuir obras e coração santos para participar da natureza divina. Não podemos colocar a desculpa de que não podemos fazer porque o ser humano é fraco. Em terceiro lugar, é a evidência de que é o sangue e água de poder que nos guia à vida verdadeira e eterna. O sangue e água que Jesus derramou são preciosos, sem mancha nem defeito posto, que ele não tem pecado original nem pessoal. Espiritualmente falando, é um poderoso sangue e água que pode ressuscitar. Jesus tomou o corpo carnal semelhante ao nosso, mas seu sangue e água eram totalmente distintos. Graças a Jesus, que não tem mancha nem defeito,
ter derramado seu sangue santo, nós podemos receber o perdão dos pecados, obter vida verdadeira e assim ressuscitar e viver eternamente. Da mesma forma, a água que Jesus derramou é água de vida e simboliza a palavra de Deus. Quanto mais nós praticarmos a palavra de Deus ao escutar e entendê-la, podemos nos despojar da maldade e encher o coração com a verdade, e assim ser filhos verdadeiros de Deus. Ao Jesus derramar todo o seu sangue e água, obtivemos vida verdadeira ao receber o perdão dos pecados e a capacidade para praticar conforme a palavra. Nós, que não tínhamos outra opção senão ir para a morte, obtivemos vida pelo sacrifício de Jesus. Que grande amor e graça é! O que deveremos fazer para retribuir a essa graça? Nunca devemos esquecer o amor do Senhor que se sacrificou por nós e o amor de nosso Deus Pai, que entregou o Filho unigênito na cruz sem poupar. E assim, vocês e eu devemos participar da natureza divina ao viver só conforme a palavra de Deus. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, te agradeço. Tu enviaste Jesus a esta terra como homem para redimir nossos pecados e nos converter em filhos de Deus do eterno céu. Da mesma forma, o Senhor entregou tudo, derramando todo o sangue e água por nós. Peço-te que todos os nossos irmãos que recordam esta graça e amor vivam mais na luz e verdade. Acrescenta tua graça e poder para levar uma vida de obediência, recordando o sacrifício do Senhor. Obrigado. Oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.